Olá! Hoje a gente está aqui com a nossa aula especial sobre comunicação não violenta, uma ferramenta que vai ajudar você, professor, na sua caixa de ferramentas, a lidar com a indisciplina na sua sala de aula, diminuir o estresse que a gente sabe que você passa na sua sala de aula. Então, eu estou aqui com duas pessoas maravilhosas, incríveis, meus amigos Yuri e a Sandra. A Sandra é psicóloga, com já muitos projetos em escolas e facilitadora de processos de diálogo. O Yuri é formado em letras, tem mestrado em estudos de paz e resolução de conflitos, e um outro mestrado no campo das ciências sociais, com inovação social. Eles viajam o Brasil todo, dando cursos e treinamentos de comunicação não violenta para públicos diversos, pessoas em geral que querem melhorar os relacionamentos no trabalho ou na vida pessoal. Fiquem de olho que eles podem estar na sua cidade, eles estão aí viajando o Brasil todo. E não só no Brasil, eles têm um projeto internacional, Israel e Palestina, de comunicação não violenta. Eles vão contar pra gente como é que isso tudo pode ajudar você que está na sala de aula, passando por um conflito que você não sabe como resolver, que é a queixa mais frequente, a indisciplina. Yuri e Sandra, conta pra gente como é que a comunicação não violenta pode ajudar o professor a lidar com a indisciplina na sala de aula? Primeiro, Maru, eu quero agradecer o convite de a gente estar conversando aqui com você e com vocês todos, os professores que estão assistindo. Então, a questão da indisciplina, né, na sala de aula, eu acredito que a comunicação não violenta me ajuda a estar mais conectada com os meus próprios sentimentos, minhas próprias necessidades e como o professor se conectar com os alunos e como se conectar consigo mesmo. E essa qualidade de presença ajuda a ter um ambiente mais gostoso para todos, mais colaborativo. Essa sensação de respeito, de confiança, de segurança, de pertencimento. E assim qualquer coisa pode vir depois. Depois dessa conexão profunda entre as pessoas, aí vem conhecimento, vem aprendizado, vem todas as outras coisas. Então, o principal de tudo, a meu ver, que a comunicação não violenta traz, é essa questão da conexão. A gente ouve muita queixa de alunos agressivos, rebeldes, muitos casos de vandalismo mesmo. A gente teve o caso aqui do professor que ganhou o melhor professor do Brasil, agora acabou de receber o prêmio, o professor G, e ele tinha a escola incendiada, né? E ele fala, o vandalismo é uma necessidade de ser ouvido. É aí que a comunicação não violenta entra. Para mim isso faz total sentido. Eu gosto muito de uma fala do Marshall Rosenberg, que foi quem criou a comunicação não violenta. Ele diz que as pessoas, tudo que elas fazem ou dizem, sempre pode ser entendido como um por favor ou um obrigado. De alguma forma, o que ele está falando ali é que os comportamentos das pessoas estão sempre ou indo na direção, na tentativa de suprir necessidades humanas universais. E se essas necessidades já estão supridas, então o que eles estão fazendo é celebrando que elas foram supridas. Nesse sentido, faz uma conexão muito forte com essa ideia do, por exemplo, do vandalismo, ou da pichação, ou alguma coisa assim. Pensar assim, por trás dessa ação, ou com essa ação, o que será que os alunos ou as pessoas em geral, que necessidade delas elas estão tentando atender? Pode ser que seja a expressão, pode ser que seja também uma necessidade de pertencimento. Quais são as necessidades humanas universais? Vocês poderiam contar para a gente? Na realidade, assim, necessidades humanas universais é um nome de uma teoria que é uma das bases da comunicação não violenta. E é uma teoria que aparece muito em várias áreas de conhecimento. Aparece na psicologia, na biologia, na economia, na área de relações internacionais, no estudo de resolução de conflitos, ela aparece também. E a ideia dessa teoria diz que os seres humanos, todo comportamento ou que se faz, assim, qualquer ação ou fala, elas são um movimento na direção de atender necessidades humanas universais. É uma busca de atender necessidades humanas universais. E essas necessidades a gente pode pensar pode pensar também em termos de valores humanos universais ou princípios humanos universais. São coisas que as pessoas em qualquer lugar do mundo, independente da cultura, da religião, da linguagem, de qualquer lugar, da situação social, econômica, são coisas que as pessoas precisam para estar bem.
Então, a gente pode pensar em coisas como pertencimento, respeito, participação, igualdade, justiça. São várias. Até as necessidades mais básicas, fisiológicas, e alimento, água, sono, descanso. O que a comunicação não violenta faz, principalmente, é ajudar a mudar o foco do que a gente está observando, do que a gente está escutando. Então, atrás de uma ação dessas, por exemplo, como o do vandalismo, tem sempre uma necessidade humana universal que está buscando ser atendida. Pode ser uma dessas que a gente nomeou, pode ser outras até também, né? Pode ser que a pessoa está querendo respeito, e esse é o melhor jeito que eu estou encontrando para buscar. Dizer que eu quero respeito. Valorização, apreciação, pode ser várias coisas. A questão é trazer isso para a consciência, para a presença, né? O mesmo acontece em questão de indisciplina, né? As crianças, elas estão querendo suprir alguma necessidade, que é muito importante, quando elas estão tendo um comportamento que a gente chama de indisciplina. Elas estão tentando, talvez, ter diversão, talvez ter conexão com as outras pessoas, se sentir importante, se sentir valorizadas. Então, pode ser uma série de coisas. Quando no ambiente da classe, da sala de aula, as condições para que essas necessidades sejam atendidas está presente, então os comportamentos, não é necessário ter outros tipos de comportamentos para suprir essas necessidades. Comportamentos que não estão contribuindo com o professor, por exemplo, não estão contribuindo com o aprendizado. Então, eu acredito muito que é possível criar um ambiente. Gostei muito quando você citou, Maru, a questão de uma clareira dentro da sala de aula, que é um ambiente, assim, um espaço protegido, um espaço onde a gente cria um espaço especial aqui na nossa sala de aula, onde todos nós nos sentimos bem, onde todos nós podemos ter espaço, podemos nos sentir acolhidos e nos sentir importantes. E num espaço desse, é favorável para curiosidade, para aprendizado, para interesse, para troca. A gente viu o caso da professora Hannah, a melhor professora do mundo, né? A gente traduziu aí todo o vídeo. E é incrível, porque é num ambiente extremo de violência, que vocês conhecem muito melhor, né, do que a gente, mas que a gente só vê pelas notícias e pelas imagens horrorosas. E ela viu que aquilo estava afetando o comportamento das crianças e eles não conseguiam aprender. Ela começou a ver isso com os filhos e depois com os alunos, né, da classe dela. E ela criou quase que um lema dentro da sala de aula. Ela falava: não há violência, aqui dentro não tem mais violência. Então, e aí ela conseguiu criar o ambiente, parece, a gente vê as imagens, né, a sala de aula toda colorida, o canto da leitura, os alunos em pequenos grupos, jogam bambolê na sala, educação infantil, né, então muita brincadeira, muita cor, muita vida. Mas aí ela colocou, então, essa coisa do criar um lema, né, como se fosse um ambiente seguro ali para aquele espaço, né, aqui nesse espaço, o ambiente lá fora pode estar muito violento, como a gente viu no caso do professor Diego, lá em São José do Rio Preto, como a gente vê nas periferias aqui de São Paulo, aqui de Brasília, no Brasil inteiro a gente vê esses casos. Mas como é que a gente consegue preservar na sala de aula esse ambiente de paz no meio do conflito? E provavelmente os comportamentos que estão surgindo na sala de aula, eles em si não são o problema. Eles são como se fosse um sintoma do problema. Sim. Ele fica tentando responder ao sintoma e ele continua ressurgindo porque o problema raiz mesmo não foi tocado. E se for pensar o que é esse problema raiz, então por trás desse comportamento tem primeiramente, sim, as necessidades não atendidas, talvez, que os alunos trazem consigo das suas vidas, da experiência que eles têm com as suas famílias, enfim, da vida. E não só isso, mas também a maneira que eles estão acostumados a buscar, a tentar atender essas necessidades, que são, às vezes, se traduzem naquilo que acaba sendo chamado de indisciplina, né? São formas também aprendidas, né? São Sim. formas que provavelmente eles
viram outros fazendo. Então, tem um aprendizado também dessas coisas. E aí, respondendo a sua pergunta, eu tenho visto que, a partir do momento que se oferece outras formas, que tem possibilidade até de funcionar melhor, de atender essas necessidades, as pessoas são muito inteligentes e elas costumam abraçar, assim, uma vez que elas percebem que tem melhores formas. Principalmente a experiência que a gente teve com crianças, com estudantes, esse processo é até mais rápido, porque parece que quanto mais novo é a pessoa, menos tempo ela acostumou com certas coisas na vida, menos ela tem os hábitos cristalizados. Então, por exemplo, adultos é até mais difícil de mudar certos hábitos, porque eles já estão mais tempo naquele hábito. E com crianças é mais rápido, essa mudança é mais rápida, a partir do momento que são apresentadas outras possibilidades. E uma das coisas que eu queria nomear como por exemplo, uma possibilidade é realmente desenvolver a prática da escuta, talvez primeiramente pelo professor, e achar jeito do professor introduzir a escuta na sala de aula, mas que ela se desenvolva como uma parte da cultura da sala de aula. E a escuta, a gente vê na comunicação não violenta, ela é olhada, ela é vista assim, em níveis de profundidade cada vez maiores, né? A escuta empática, na comunicação não violenta, ela tem uma forma bastante específica, mas mesmo se começasse com práticas bem mais simples, por exemplo, dizer de volta para a pessoa, para o aluno, o que ouviu ele expressar e confirmar, é isso mesmo que você estava querendo dizer? E aí deixar ver se era isso mesmo, se não foi, então ele ou ela vão contar um pouco mais ou corrigir o rumo do entendimento, mas abrir esse espaço, em vez de ficar já entrando na resposta, criar espaços de escuta e de expressão. E até modelar esse tipo de comportamento já é uma forma de outros começarem a imitar isso. Começa a fazer. Dali a pouco, sim, outros que estão naquele coletivo podem começar a imitar. Isso como uma prática sem um ritual específico, mas poderia se pensar, por exemplo, em rituais para a sala de aula. Então, por exemplo, a abertura da aula, onde se escuta cada um como é que está chegando. Que é a roda da conversa. Exato, fazer a prática do check-in é um jeito. Essa rodada de abertura eu conheço professores que começaram a fazer em sala de aula como experimento e a princípio pensava assim, né, fazer cada criança dizer como é que está naquele momento, essa questão de você então se conectar consigo mesmo e perceber o que está acontecendo dentro de mim agora, o que está vivo em mim nesse momento e colocar isso para fora, né? É como se a gente andasse carregando uma mochila assim com os nossos sentimentos, as coisas que estão acontecendo com a gente, os nossos pensamentos, tudo. E a gente chega, as crianças, por exemplo, chegam na sala de aula com essa mochila pesada. E diferente da mochila que elas tiram e colocam lá, essa mochila está nelas. Então, esse espaço inicial que o Yuri está falando de um check-in ou de uma rodada de abertura, de dizer como é que você está no momento que você está chegando, é como se estivesse tirando essa mochila das costas e colocando, é assim que eu estou nesse momento, é isso que está acontecendo comigo. E é um momento só de escuta, sem resposta. Sem resposta. Cada um diz como que você está nesse momento e pronto. E um momento rápido, ele não vai tomar muito tempo da aula também. Né? Isso, algo curto, né? Só como é que eu estou agora. E isso, a princípio, pode parecer assim, nossa, vai demorar, vai perder muito tempo da aula, tem um monte de alunos e vai perder tempo para estar dando a aula. E as pessoas que eu conheço que experimentaram fazer isso, disseram que o que acaba acontecendo é o contrário. Acaba ganhando tempo. Assim, perde tempo ali na primeira vez que fez isso, na segunda, perdeu esse tempinho inicial, mas os alunos parece que acontece alguma coisa, eles estarem mais presentes na hora que, depois disso. E não é que perde tempo, investe tempo. Investe tempo. Muito de tempo, né? Não uma perda de tempo, exatamente. Que aí a qualidade de presença e de interesse tá maior, a pessoa está mais presente, não está carregando aquele peso. Tirou a mochila das costas, né? Você mesmo mencionou, Marô, pra gente, que é em torno de 30% do tempo da aula que é perdido com indisciplina, em alguns casos até 60% da aula. Se substituir esse 60% por esse momento de escuta profunda, menos até, talvez 60% num primeiro momento,
sabe? Mas com o tempo isso se torna rotina e aí reduzindo essa necessidade de expressão, de ser ouvido, de se sentir importante mesmo, né? Claro. O que está fazendo comigo é valioso, porque eu sou uma pessoa que importa. Eu acho que basicamente isso os alunos, as crianças precisam saber para elas se sentirem seguras e tranquilas para ter um espaço para aprender, elas saberem que elas são importantes. São importantes.